Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio novamente retornando aqui para resolver mais uma questão das aplicações das leis de Newton. E hoje trabalharemos a segunda lei de Newton em particular, certo? Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Olha só como essa questão aqui é uma questão bem legal, tá certo? Ele diz o seguinte, deixa eu só uma questão que caiu na UERJ, ele diz: o corpo de um aspirador de pó tem massa igual a 2 quilogramas, então ele já me deu a massa do aspirador, tá certo? Ao utilizá-lo durante um dado intervalo de tempo, uma pessoa faz um esforço sobre o tubo 1, então aqui nós temos o tubo 1, tá? Que resulta em uma força da intensidade constante igual a 4 newtons aplicada ao corpo do aspirador, tá? Ou seja, ao tubo aqui, ao corpo do aspirador. Então, ele diz que vai ter uma força, essa força que foi aplicada no tubo 1, ela vai resultar numa força sobre o tubo 2. Vamos entender. A direção dessa força é paralela ao tubo 2, como eu falei, cuja inclinação em relação ao solo é de 60 graus e puxa o corpo do aspirador para perto da pessoa. Tá? Considere seno de 60, 0,8, cosseno de 60, 0,5 e também que o corpo do aspirador se move sem atrito, ou coisa boa, sem atrito. Durante esse intervalo de tempo, a aceleração do corpo do aspirador em metros por segundo ao quadrado equivale a... Então, olha só, ele me disse que tem... Opa, fiquei sem querer aqui. Ele me disse que tem uma força que o tubo 1 exerce paralelo ao tubo 2, tá? E essa força é igual a 4 newtons, é uma força constante. E o aspirador está se movendo nessa direção. Move, né, na horizontal, continua na horizontal. Mas ele me deu um ângulo aqui. Para que ele me deu esse ângulo, professor? Vamos entender agora. Vamos avançando um pouco aqui o slide para a gente entender essa resolução. Então, olha só. Vou representar aqui a força. Então, ele tem uma força aqui, ó. Uma força de 4 newtons, tá? Uma força constante de 4 newtons. Como o corpo se move na horizontal, tá? O movimento na horizontal, então a gente vai ter que observar as forças que agem na horizontal, que estão colaborando para esse movimento. Professor, mas ele me deu um ângulo. Isso, ele me deu um ângulo porque ele precisa fazer a composição, a decomposição, tá? Dessa força que eu vou ter uma componente no eixo X e eu terei uma outra componente no eixo Y, certo? Como o movimento ele está na horizontal, então quer dizer que na vertical essa força aqui ela não colabora para o movimento, tá certo? Então a única colaboração é da força Fx. O Fx é a força que está colaborando para o movimento. Espera aí, professor, então eu posso usar a segunda lei de Newton? Pode. A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante? Então, força resultante aí é a única força que está colaborando para o movimento, já que não tem atrito, é o Fx. Então, o Fx será igual a massa vezes a aceleração. Professor, espera aí, mas quem é o Fx? O Fx é uma decomposição do F, então será o F aqui, tá? E como ele se encontra aqui ao lado do ângulo, então ele vai ser cosseno desse ângulo, que é 60 graus. E aí, fera, você sabe que a força vale 4 e o cosseno de 60, ele me deu na questão
que vale meio, tá? Então, Fx será 4 vezes meio é igual a 2 newtons. Opa! Então, aqui, professor, vale 2. A massa do corpo ele me deu que vale 2 também, não é isso? E ele quer descobrir a aceleração. Então, olha só, jogando aqui, a gente tem 2, está multiplicando o A, então vai passar dividindo. Então, 2 passou dividindo, sobrando o A, e a divisão de 2 por 2 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Opa, professor! Então, a resposta correta é a letra B. É isso? É isso mesmo. Então, você viu aí que é uma questão bem tranquila, bem simples, uma questão que envolve a aplicação da segunda lei de Newton e decomposição de forças, né? De vetores aí. Então, a gente decompôs ele e a força Fx é a única que colaborou para o movimento. Tudo bem? Então, aqui a gente finaliza essa questão com a aplicação. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau!